A gente vai estar aprendendo hoje como que a gente consegue acessar uma página de internet, como que a gente consegue, para que serve e-mail, para que serve as páginas de busca e o que mais a gente pode fazer usando essa ferramenta que a gente tem nas mãos, que hoje em dia qualquer celular chamado smartphone já tem acesso a ela. Então a gente vai aprender como que a gente pode aproveitar ao máximo essa ferramenta chamada internet. Então, como o professor Fábio explicou aí, né, vamos falar de internet aí, é extremamente importante que hoje em dia não é só você navegar ali, apenas você visitar as páginas, você tem vários serviços, né, disponíveis na internet hoje, né? Por exemplo, você não precisa, para muitos serviços aí de banco, por exemplo, você não precisa se deslocar até uma agência, né, ou um caixa eletrônico para executar o serviço, você pode fazer pela internet, né? Então é um assunto extremamente importante, ok? E vamos começar hoje então aqui com o nosso conteúdo, que é o Internet Explorer 9.0, tá? Já vamos começar a falar dele aqui, mas primeiro existem alguns conceitos, né, que a gente tem que estar ciente, tem que ter um certo conhecimento aí para você saber, né, como que funciona o Internet Explorer, né? Ou seja, não é simplesmente você executar a ferramenta lá, né? Tem alguns conceitos que é interessante você conhecer. Então vamos lá, primeiro de tudo, né? Internet. O que é internet? Tá? É uma rede de comunicação, né, de alcance mundial, composta por computadores e outros equipamentos. Tá? Esses outros equipamentos aqui seriam o quê? Seriam, por exemplo, roteador, switches, são equipamentos que são utilizados para que uma máquina, por exemplo, o meu computador aqui, consiga se conectar de repente com o computador que está aqui do lado, aqui com o professor Fábio, ou então com o computador que está lá do outro lado do mundo, lá no Japão, enfim, qualquer outro lugar. Tá? Então são aí outros equipamentos, aí, ou seja, não são somente computadores. Tudo que você acessa não está aqui no teu computador. Tudo que você acessa, tudo que é uma página que você venha navegar, né, ela não vai estar nesse computador, ela vai estar em algum outro computador, em algum outro lugar, que você provavelmente não vai saber aonde é, né, mas ela vai ter acesso através desses equipamentos. Outros equipamentos interligados através de algum meio, né? Algum meio físico. O que é esse meio físico aí? São os cabos, né? A forma como ele se conecta. Por exemplo, está conectado no cabo, né? Então o meio físico que ele está utilizando para se conectar ali é o cabo. Se ele está utilizando o sinal wireless, por exemplo, está conectado lá numa rede wireless, por exemplo, na rede sem fio, né? O sinal que ele está usando ali são as ondas de rádio. Tá? Então isso aí é a forma como ele se conecta. E também através de protocolos. O que são protocolos? Protocolos são como se fossem programas, tá, que são utilizados para gerenciar a comunicação. Ou seja, a partir do momento que você se conecta, acessa um determinado site, existem protocolos, né, existem esses programas ou regras também, são chamados de regras, que fazem a comunicação, né, o gerenciamento de toda a comunicação entre a tua máquina até a máquina onde você está acessando lá, ok? Isso aí é o que gerencia, né, essa comunicação. E aqui alguns exemplos aqui, né, cabos metálicos, fibra ótica, né, satélite, via rádio, Wi-Fi, né. Diga, professor Fábio, alguma sugestão, alguma opinião? Então a internet, quando a gente fala dela com relação à internet que a gente comumente utiliza, que é a rede mundial de computadores, a gente sempre tem que escrever ela com letra maiúscula, porque é um nome próprio. O nome dela é internet. Tanto que se vocês olharem aqui nos slides, a gente tem internet com I maiúsculo. Boa observação, professor. Bom, então vamos continuar aqui um pouquinho da história da internet, né? Como que surgiu a internet, tá? Como acontece aí na grande maioria aí, né, das tecnologias aí, de grandes inventos, tá? Os fins iniciais delas, da internet, o que era? Era para fins militares, né? Ou seja, foi uma solicitação do governo americano, né? Já vou explicar ali como que funcionava isso aí. Mas voltando aqui no nosso slide, tá? Aqui a observação, aqui, o que o professor Fábio falou, veja bem aqui, que internet é sempre com I maiúsculo, tá? Então, sempre que você for escrever internet, né, como é o nome próprio, com I maiúsculo. Bom, continuando então nos anos 60, tá, na década de 60 aqui, né, houve um período de conflito entre Estados Unidos e União Soviética, a chamada Guerra Fria, ok? Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos, né, para garantir a comunicação entre as suas bases, ele solicitou, o governo americano, né, solicitou que fosse desenvolvido
alguma forma de que, se caso uma base fosse atingida, as outras conseguiriam continuar se intercomunicando, as informações não seriam perdidas, apenas aquela base lá. Ou seja, as informações, que aliás a informação é o que você tem de mais importante, não seriam perdidas, ok? Então aqui, né, como caso uma base fosse atingida, né, as outras bases não deixariam de se comunicar. Após o fim dessa Guerra Fria aí, tá, essa tecnologia passou a ser utilizada para fins acadêmicos. Então assim que encerrou aí, que finalizou essa guerra aí, essa tecnologia passou aí para fins acadêmicos, tá? Começou a ser utilizada por universidades americanas, tá? Para fins acadêmicos e de pesquisa. No Brasil, quando que a internet começou no Brasil? Tá? No Brasil, ela começou, ainda não se chamava internet. Tá? Aqui no Brasil, a rede que fazia essa intercomunicação entre as instituições, assim que podemos dizer, se chamava BitNet. Tá? Isso em 1988, né? Através aqui da rede BitNet, tá? Interligava aí diversas instituições, a princípio instituições acadêmicas, né? Como citamos como exemplo aqui a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E os serviços disponíveis aí na época se limitavam aí a correio eletrônico e transferência de arquivos, ou seja, era bastante restrita, bastante limitada. Porém, já era uma tecnologia aí, né, de uma grande evolução, né? Muito bem. No início dos anos 90, tá, além aí das instituições acadêmicas, né, a rede se estende também aí agora para os órgãos governamentais, ou seja, já havia aí uma integração aí entre a parte acadêmica e o governo brasileiro, né, tanto o governo nacional quanto os governos estaduais. Tá? E a partir de 95, apenas a partir de 95, é que o serviço aí foi disponibilizado para uso comercial ou para uso público. Tá? Através aí daí começou a ser fornecido esse serviço através de empresas privadas, né, que forneciam os links para esse serviço aí. É o que nós temos hoje aí, através para você ter na tua casa lá um acesso à internet, você precisa estar pagando uma empresa para que ela forneça aquele serviço, né? Mas foi a partir de 95 que esse serviço começou a ser disponibilizado aí, tá, para fins comerciais, né? Bom, história, basicamente, um resumo da história é essa aí, né? Daí, a partir de 95, então, o negócio foi se evoluindo cada vez mais. Graças a isso, hoje, nós temos todos esses serviços, todas essas funcionalidades disponíveis na internet, né? Bom, o que nós precisamos para nos conectar, né? Para que você consiga acessar uma determinada página? O que você precisa? Bom, você vai precisar, primeiro de tudo, o quê? Do computador, é lógico, né? Computador ou qualquer outro dispositivo que tenha acesso à internet, né? Um celular, um tablet, né? Enfim, qualquer dispositivo que tenha aí uma interface que consiga se conectar, né? Aí precisamos ainda de um modem. O que é esse modem? É um equipamento que vai receber o sinal lá da operadora, tá? Isso aí falando em termos residenciais aí, ou de pequenas empresas, né? Que é por exemplo, quando você contrata um serviço junto a um provedor lá, uma empresa que fornece o serviço, você vai receber esse modem, que é o equipamento que vai estar recebendo o link e através desse equipamento você consegue, então, se conectar à internet, tá? Esse modem pode ser também linha de escada, tá? Essa linha de escada, o que é? É uma plaquinha de rede que vai conectada lá no seu computador. Lembra lá quando nós falamos na primeira aula sobre a parte de hardware, nós vimos lá algumas placas, tá? Uma delas pode ser essa placa de fax, chamada de fax modem, tá? Atualmente, não sei se alguém ainda utiliza. Primeiro, porque ela é muito lenta, né? A velocidade que você consegue se conectar através dela é uma velocidade muito baixa. E também, por exemplo, se você se conecta lá na tua casa, tá? Se conectou, o que vai acontecer? O teu telefone, naquele momento, você não vai poder usar. Você vai usar simplesmente a conexão com a internet. A partir do momento que você desconecta, aí você consegue liberar o telefone, tá? Então tem isso daí. Lógico, né, isso aí no começo, a partir de 95, aí era o meio mais utilizado, né? Só que hoje em dia dificilmente alguém ainda utiliza esse meio. E o ADSL, né, que é o serviço fornecido pelos provedores, né, pelas empresas que disponibilizam esse serviço.
Precisamos ainda de um provedor. Tá? Provedor, então, que eu já comentei, né, é a empresa que fornece o serviço. Então, quando você vai se conectar lá quando você vai fazer a assinatura de um serviço, você, eu acho que eu estou precisando de internet na minha casa. Vou ligar para uma dessas empresas. Você vai ligar para para a empresa que fornece o serviço ali para a sua região. Coloquei alguns exemplos aqui, ó, né, a Oi, a GVT, NET, né, enfim. Tem uma grande variedade de empresas que fornecem esse serviço e varia muito de região para região também, né? Então, o provedor é a empresa que vai fornecer para você lá o serviço. Aí daí você precisa, além do computador e agora sim já a conexão com a internet, você precisa de um programa, de um aplicativo instalado na sua máquina, que é chamado de browser ou de navegador, que é a ferramenta que vai te dar acesso à internet, através dela que você vai conseguir visualizar as páginas da internet. Mas nós já vamos falar mais detalhadamente dessa ferramenta aí. Tá? Tipos de conexão. Os tipos de conexão mais utilizados aí podem ser os cabos de cobre, né? No caso, na tua casa lá, provavelmente você vai estar utilizando ou um cabo igual parecido com esse aqui, que é chamado de cabo par trançado também, tá? Ou então sinais Wi-Fi, que pode ser através de APs ou modem 3G. Já deve ter ouvido falar do modem 3G, né? Que esse aí possibilita que você se conecte em qualquer lugar que você estiver, né? Quer dizer, isso entre aspas, né, que nem sempre você consegue conexão em qualquer lugar. Mas a finalidade dela é essa. Então, se você, de repente, está com o seu notebook, está lá no seu trabalho, você pode usar esse modem 3G, basta conectar ele. Ele é parecido com um pendrive. Né? Você já deve ter visto, né, o pendrive. Então, ele é bem parecido com aquele pendrive. Você conecta no seu computador e vai ter acesso à internet. Tá? Está lá no serviço, pode usar ele. Está em casa, pode usar ele. Está lá no parque, de repente, pode usar ele. Está na praia, pode usar ele. Como eu disse, entre aspas, né? Nem sempre você vai conseguir sinal, mas se conseguir sinal, você vai conseguir conexão. E também, onde tiver, normalmente tem essa plaquinha Wi-Fi aqui, tá? Eu coloquei ali mais para citar aqui. Normalmente, quando tem essa plaquinha, num determinado local que você esteja, quer dizer que ali tem o sinal wireless, tem o sinal Wi-Fi, tem o sinal que te dá acesso à internet. Por exemplo, você está lá no shopping, por exemplo. Tá? De repente, eu vou almoçar no shopping, levou o notebook lá, aí viu lá uma plaquinha. Às vezes não tem a plaquinha e tem o serviço, mas se tem a plaquinha é porque tem o serviço também. Viu lá, basta você tentar se conectar, se caso não for liberado, né, você pode ver ali onde você consegue a senha para ter acesso ao uso, né, da internet ali dentro daquele estabelecimento onde você se encontra. Então essa é uma placa que normalmente eles colocam aonde tem esse sinal Wi-Fi, né, disponível. Ok? Bom, então agora começando a falar aqui da parte das páginas, né, das páginas web, né, dos sites. Tá? World Wide Web, né, também chamado www. Então a maioria dos sites que você vê aí começam lá, né, www. Alguma coisa lá, né, o nome do site, tá? Muito bem. Isso aí surgiu graças aqui a esse cidadão aqui, o senhor Tim Berners-Lee, tá? Ele foi quem inventou, quem desenvolveu aí, em 1989 a primeira página da internet. Inclusive, nós vamos ver aqui hoje como você fazer pesquisas na internet. Tá? Aí, a hora que você puder, dê uma pesquisada sobre esse Tim Berners-Lee, tá? Veja lá, e lá eles mostram também, inclusive, a primeira página que foi desenvolvida. É uma página bem simples, né? Basicamente com textos, mas por curiosidade, acesse lá, para ver aí como que foi desenvolvida aí a primeira página de internet. World Wide Web, né, que também significa rede de alcance mundial, é um sistema de informação organizado de maneira a englobar todos os outros sistemas de informações disponíveis na internet, ou seja, não são apenas sites, né? Através da World Wide Web, ou também da web, né, como a gente chama, tá? Você pode ter acesso a blogs, né? Você pode criar o seu próprio blog, web-mails, né? Que são caixas de e-mails, né? Que você vai ter, você tem a conta, tá? Além de muitos outros serviços, né? Áudio, vídeo, tá? Os sites são localizados através de endereços eletrônicos, que também, né, endereços eletrônicos, né, que também são chamados de URL.
Então é bem comum você ouvir esse termo aqui, tá? A URL de determinado site é essa, né? Ou seja, simplesmente é o endereço eletrônico. É o que você vai ter que digitar lá na barra de endereços do teu navegador para você ter acesso àquela página, ok? Continuando aqui então no www, os documentos gerados por esses sistemas são chamados também de hipermídia, ou seja, é um sistema, né, que engloba toda a parte não só de texto, mas também a parte de áudio, a parte de vídeo, de imagens. Então tudo isso, esse conjunto é chamado aí de hipermídia, né? Então é um termo também que é comum você ouvir aí no meio, né? Hipermídia se refere basicamente a isso, ou, né, são vários meios, né, de informação disponível numa determinada página, ok? E a navegação, né, para que você consiga ter acesso de uma página a outra, são chamadas de links, tá? Ou seja, quando você posiciona o ponteiro em cima de uma determinada palavra, que ele muda o formato, ok? Que ele está lá uma seta, que ele muda o formato para uma mãozinha com o dedo indicador apontando, quer dizer que aquilo ali é um link. Ou seja, se você clicar nele, ele vai te jogar para outra página, ok? Isso é uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado, porque muitas vezes você recebe, por exemplo, um e-mail. Vem lá um e-mail para você lá, de repente até com o nome de pessoas que você conhece. Mas vem um arquivo para você abrir ali, né? Aí você vai e coloca o ponteiro do mouse, né, o cursor em cima daquele arquivo, ele vai mudar o formato, tá? Só que tem que tomar cuidado que, se você não tem certeza se realmente é aquilo que está mostrando ali, se é aquele arquivo que está dizendo ali o nome do arquivo e tal, tá? Tome cuidado, porque muitas vezes pode ser vírus, né? Muitas vezes eles enviam vírus usando o nome de pessoas que a gente conhece, porque eles pegam da nossa lista de contatos, tá? E isso acaba aí, a hora que você clicar em cima, ele vai acabar executando algum programa que vai acabar infectando a tua máquina. São algumas medidas de segurança aí que você tem que ter, tá? Para estar acessando aí a internet. Muito bem. Através dessa URL, né, ou do endereço eletrônico, tá? Nós temos acesso às suas respectivas páginas, né? Ou seja, se eu vou digitar lá www.google.com.br, é ali que eu vou ter acesso a todos os serviços, né, ou as páginas disponíveis do Google, tá? Essas páginas, elas são únicas, esses endereços são únicos. Não pode haver dois endereços com o mesmo nome, tá? Às vezes o que muda é apenas algum detalhe, às vezes algum tracinho, qualquer coisa assim, mas não pode ser exatamente igual, tá? Nós vamos falar aqui sobre cada um das partes do endereço eletrônico, tá? Mas aquele endereço tem que ser exatamente único, tá? Não pode ter nada parecido. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, eu coloquei aqui, ó, o www.ifpr.edu.br, tá? Vamos ver aqui essas partes aí do nosso endereço eletrônico. Muito bem, aquela parte onde nós vimos antes ali, ó, HTTP, tá? Isso aqui você não precisa digitar, tá? Isso aqui ele é preenchido automaticamente. Mas vamos ver o que significa esse HTTP, tá? É o protocolo utilizado para a busca de páginas, tá? Então, quando você digita lá HTTP, ou melhor, quando está lá HTTP, isso quer dizer que ele vai buscar alguma página, algum site na internet, tá? Esse é o protocolo responsável por fazer essa busca, tá? Coloquei mais dois exemplos aqui, ó. Por exemplo, FTP. Isso aqui já seria uma busca para você baixar algum arquivo. Existem alguns como que eu diria para vocês, alguns sites que também fornecem a baixa de arquivos, tá? Nesse caso, o que eles utilizam? Ao invés de HTTP, eles utilizam esse protocolo FTP, tá? Mas tudo isso aí ele é preenchido automaticamente, né? Mas se você recebe lá, baixa um arquivo desse endereço, aí vai estar lá, FTP, // daí o endereço onde vai ser baixado. Aí sim, nesse caso, você tem que digitar FTP, tá? Mas o mais comum é o HTTP, que é preenchido automaticamente. Outro exemplo aqui também, mail, né? Mail, // também é outro exemplo de protocolo aí, só que nesse caso daí é para contas de e-mail, ok? Aí vem o www, né, que identifica o tipo de serviço fornecido. Nesse caso aí são páginas de internet, são sites, tá? IFPR,
né, que é o nome do computador ou o nome do servidor que será acessado. Tá? Servidor que não é a pessoa que trabalha para algum órgão público, não, é uma máquina que está lá em algum lugar. Então, quando você acessa uma página, aquilo que você está visualizando no teu computador, ele não está aqui na tua máquina, tá? Ele está em alguma máquina em algum lugar, né? Que é chamado, essa máquina, esse computador, que é chamado também de servidor. Então, se você digita lá www.uol.com.br, vai estar acessando o servidor do UOL, né, que deve estar em algum lugar, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, não sei onde está, né? Mas esse é o nome lá do servidor, da máquina que você está acessando. Aí aqui no nosso exemplo, .edu, tá? Esse edu, ele se refere aqui ao tipo de organização, tá? Então, no caso aqui, edu significa educacional, né? Então, qualquer instituição educacional, a extensão que ela vai ter no nome, no endereço eletrônico dela vai ser edu, tá? Se é alguma empresa comercial, por exemplo, provavelmente vai estar lá .com, né? Se é algum órgão militar, .mil. Se é algum órgão governamental, .org. Existe uma grande lista, né, dessas siglas, né, que se referem aí, ao tipo, né, ao fornecimento do serviço daquela instituição. Ok? Tá, e depois você tem ainda o BR, que é o .br lá. No caso aqui, BR, por quê? É a extensão que representa o país onde esse endereço foi registrado. Se é .br, quer dizer que ele foi registrado aqui no Brasil. Se é .ar, por exemplo, foi registrado na Argentina. Tá? Não necessariamente que o site é daquele país, tá? Mas ele foi registrado lá. Então é bem comum você ver, por exemplo, algum endereço onde ele não tenha essa extensão. Tá? Então está lá o www, o nome do site, .com, e para por aí. Tá? Isso quer dizer o quê? Que ele foi registrado nos Estados Unidos. Lá não é exigida essa extensão, tá? Esse ponto alguma coisa, que representa o país. Tá? Nos demais países, todos têm que ter essa extensão. Mas lá, provavelmente porque lá que surgiu o serviço, né, isso aí não é exigido. Okay? Então é bem comum você ver aí, de repente, o site da empresa é daqui do Brasil, né, o site é daqui do Brasil, mas não possui essa extensão. Por quê? Porque ele foi registrado lá nos Estados Unidos. A página da Globo, por exemplo, né, professor? A página da Globo, é g1.com ou globo.com, e você acessa a página que é de uma empresa brasileira, que é a empresa Globo de Telecomunicações. Isso, exatamente. Só que mas por que isso? Porque foi registrado lá, né? Gmail.com, por exemplo, também a mesma coisa, né? Tudo registrado lá. Muito bem. Nós vimos aí alguns conceitos, né, sobre o que você precisa para ter acesso à internet, como você se conecta à internet, tá? Os serviços, né, que você um dos serviços, né, que foi o www, nós vimos até agora aqui, né, que é através da internet, mas como que eu consigo ter acesso a tudo isso, tá? Professor Fábio, o que nós precisamos para ter acesso a tudo isso, professor? Então, para a gente poder ter acesso a todas essas informações, conseguir acessar as páginas web, que são as páginas que o professor Luiz acabou de comentar, que são aqueles endereços que a gente recebe muitas vezes em propagandas, em folders, pela televisão, inclusive. Acesse o www.g1.com e vote para o Big Brother Brasil, por exemplo. Como que a gente acessa esse tipo de endereço, que geralmente começa com www. Alguma coisa, ou http:// e por aí vai. Então, para a gente poder ter acesso a esse tipo de portal, que a gente chama, a gente precisa de um programa chamado navegador web. Também é chamado browser em inglês, mas a gente tem diversos programas que a gente pode usar. Navegador é porque ele é quem vai te possibilitar navegar pela internet. Então, esses navegadores, eles podem ser, se a gente puder acompanhar pelos slides, a gente pode ter os navegadores chamados Safari, que são dos computadores da Macintosh ou da Apple. O navegador chamado Google Chrome, que é da empresa Google. Outro navegador que a gente tem também muito famoso é o Mozilla Firefox, que esse navegador está disponível para diversos sistemas operacionais. Você pode utilizar esse navegador tanto em sistemas operacionais que são da Microsoft, como o Windows, que a gente já estudou, como Linux, que a gente vai estudar, ou qualquer outro. Outros browser ou
navegador também muito famoso, é o chamado Internet Explorer. Esse é o navegador que vem por padrão no Windows, possivelmente é o navegador mais utilizado pelos usuários de Windows e é aquele navegador que a gente vai utilizar hoje, né, Luiz? Isso, exatamente. Então é isso aí, pessoal. Muito bem, Fábio. Então esses os navegadores aí que o professor Fábio estava citando, né? Citou aí alguns exemplos, né, mas existem uma grande quantidade de navegadores, mas os mais utilizados são esses daí. Esse slide aqui, esse gráfico, ele mostra aqui, um ranking, né, digamos assim, né, feito pela empresa State Counter, tá? Ele fez uma pesquisa, né, a partir de março de 2012, tá, até fevereiro de 2013. Né? Então aqui mostra aqui a evolução desses, deixa eu apagar aqui, a evolução desses, de alguns navegadores. Tá? Então nós podemos ver aqui que o Google Chrome, tá, que é o navegador que é disponibilizado pela Google, né, teve um grande aumento aqui no seu uso. Né? Ele era em segundo aqui há um ano atrás, tá? E agora ele já está em primeiro, ou seja, é o mais utilizado. Né? O Internet Explorer, que era o primeiro, né, pode ver que agora ele caiu aqui o percentual de uso, né, já se encontra aqui em segundo. E o Firefox, que ainda é o terceiro, né, manteve aí a sua regularidade. Ok? Mas pode ver aqui, né, que o mais utilizado é o Google Chrome e, particularmente, eu até gosto do Google Chrome. Né? Mas, normalmente, é assim, quando um site é desenvolvido, muitas vezes é desenvolvido para que ele seja executado em um determinado navegador. Então, muitas vezes é comum você encontrar, de repente, lá, este site é melhor executado no Internet Explorer. Esse site é melhor executado, essa página é melhor executada no Mozilla Firefox. Tá? Isso aí por quê? Porque ele foi desenvolvido, ou seja, os 100% do seu funcionamento vai ser naquele navegador. Você pode abrir ele em outro navegador, mas pode ser que de repente ele venha a não executar aí uma ou outra ação ou função. Ok? Bom, muito bem. Então, isso aí é o nosso ranking aí. Mas, né, falamos, né, que a nossa aula é sobre o Internet Explorer 9 e até agora, né, não falamos do Internet Explorer 9. Mas por quê? Porque nós precisávamos aí de alguns conceitos, aí, né, alguns conhecimentos, para que agora sim você consiga ter uma melhor visão, né, de como funciona aí o Internet Explorer 9. Então vamos lá, vamos para o slide aqui. Internet Explorer, né, que é representado aqui por esse ícone, né, é um navegador desenvolvido pela Microsoft. Tá? Ele faz parte do sistema operacional Windows. Então, quando o Windows é instalado, lembra lá que nós vimos, né, o Windows, o sistema operacional Windows 7. Né? Quando esse sistema é instalado no seu computador, automaticamente o Internet Explorer já é instalado junto com ele. Tá? E o atalho, né, ou o ícone que representa, é esse Ezinho ali. Okay? Muito bem. Como você faz para você abrir, para você executar o Internet Explorer? Você pode ver que tem muita similaridade, né, em algumas funcionalidades dos sistemas ou dos programas. Pode ver que a forma de você abrir o aplicativo é igual a que nós já vimos lá no Word e no Excel. Né? Então você vai lá no botão Iniciar, todos os programas, Internet Explorer. Tá? Já vamos abrir ali, vamos fazer ali na prática, mas a princípio vamos olhar nos slides aqui. Aqui, está aqui o Internet Explorer. Né? Tem ali uma série aqui de outros programas, né? Mas para mim o que interessa no momento é aquele ali, que é o que vai abrir o meu navegador. Essa aqui é a interface, é a janela principal aqui do meu Internet Explorer. Tá? Vamos ver aqui alguns, o que são, né? Algumas dessas áreas aqui da nossa janela. Eu tenho aqui, tá, a barra de endereços. É aqui que eu vou digitar o site ou o endereço ao qual eu quero acessar. Tá? Então, por exemplo, eu quero acessar aqui o UOL, eu vou digitar aqui que eu vou digitar www.uol.com.br. Pode ver que aqui nesse modelo, nesse exemplo aqui, nós temos ali o HTTP, né? Só que isso é colocado automaticamente. Tá? Isso aqui é chamado de barra de endereços. Ok? Tem aqui ainda os botões, como em todas as janelas dos aplicativos, né?
tem aqui ó, os botões de minimizar, maximizar e fechar. Deixa eu apagar aqui para a gente visualizar melhor aqui os outros botões. Tem aqui ainda os botões de página inicial, favoritos e ferramentas, né? Vamos ver alguns deles aqui, né, como que a gente trabalha com esses botões, tá? São botões muito úteis, né, que te ajudam no seu dia a dia aí no seu trabalho, tá? O que mais nós temos aqui? Botões retroceder e avançar, né? São esses botões aqui, tá? Então esse aqui também vamos ver ali, mas são os botões utilizados para que você ou volte para alguma página já visitada, ou então, né, no caso, se já houve páginas visitadas, né, também você pode avançar, ou seja, por exemplo, eu estou numa página, voltei para uma página já visitada, a partir desse momento a página que eu estava anteriormente, né, ela já vai estar disponível aqui no botão avançar, né, ou seja, não precisa você estar aí indo lá e digitando, né, tudo de novo ali na barra de endereços, não, você pode usar esses botões aí, tá? Tem ainda aqui barra de menus, né, com lá arquivo, editar, exibir, favoritos, vamos ver cada um deles, tá? Tenho barra de ferramentas, né, aqui também eu tenho algumas ferramentas úteis, né, que eu posso estar utilizando e configurando no meu navegador. Das barras de rolagem, né, aqui a barra de rolagem na vertical e na horizontal, né, então a partir do momento que um determinado site, determinada página vai abranger mais, né, um tamanho maior do que a visualização do meu monitor, né, então a gente já vai estar disponíveis essas barras de rolagem. E tem aqui o botão de zoom ou de visualização. Então, por padrão, ele vem 100%. Mas muitas vezes, você tem alguma dificuldade, né, de leitura, ou às vezes o tamanho da fonte lá está muito pequeno, você pode estar aumentando aí nessa ferramenta aí, ok? Vamos ver também na prática aí como funciona. Bom, então aqui detalhando, né, um pouco mais sobre cada uma dessas áreas, né? A barra de endereços, né, que é onde eu vou digitar o meu endereço ao qual eu quero visitar. Os botões, né, voltar e avançar, né, são esses dois botões aqui, tá? Utilizados para voltar à página anterior, ou então avança para uma página já visitada. Veja que aqui ainda tem alguns botões, aqui, esses 3 botões aqui, ó, tá? O que são esses botões? O primeiro lá, no formato de uma lupa, tá, é o botão pesquisar. Ele realiza pesquisas a partir da barra de endereços, ou seja, não é exatamente necessário eu estar entrando, por exemplo, em algum site de pesquisa. Não, eu posso clicar nele, ele já vai habilitar para mim ali, para eu digitar alguma coisa, ele vai pesquisar aquele conteúdo ou aquela palavra que eu digitei ali. Então ele vai trazer alguma coisa ali que seja referente àquilo que eu digitei. Temos ainda o botão atualizar, tá? Ele recarrega alguma página. De repente o que acontece é o seguinte, às vezes são páginas que são atualizadas constantemente, né? Ou seja, você acessa, muitas vezes ela vai ficar estática, mas já houve atualizações, tá, que foram lá no servidor. O que você pode fazer? Para ter certeza que a tua página está exatamente atualizada, você pode estar clicando, né, como se fosse uma seta em formato de círculo ali, tá? Você pode estar clicando ali, ele vai atualizar para você, vai deixar exatamente como está lá no servidor, tá? E tem aqui ainda o botão interromper, né, que é formado por um X, tá? Ela cancela o carregamento da página. De repente você pediu para abrir um determinado site lá, né? Foi lá, digitou na barra de endereços lá, ele começou a carregar, mas às vezes está demorado demais, né? Ou às vezes você, não, mas eu não quero que carregue isso aqui agora não, né? Acabei digitando errado. Você pode estar clicando nesse X aqui que ele vai interromper o carregamento daquela página, né? Ou seja, a janela vai ficar do jeito que estava no momento que você interrompeu o carregamento dessa página aí, ok? Esses são os 3 botões que também fazem parte ali da barra de endereços. Botão página inicial. Esse botão página inicial aqui, você pode configurar ele lá nas propriedades do Internet Explorer, nas ferramentas, nas opções da internet, do Internet Explorer lá. Você pode colocar uma página lá, digitar uma página que você, cada vez que você abre o teu navegador, ou que você clique nesse botão, tá, a primeira página que ele vai carregar é essa que você digitou lá, né? Normalmente eu deixo lá o Google, né? Mas você pode colocar qualquer uma que você quiser. Por exemplo, se você quer colocar, como você, por exemplo, tem acesso aqui ao portal do EAD.
Você pode digitar lá esse endereço que você utiliza para acessar o portal do EAD, coloca esse endereço lá, tá? Eu já vou mostrar como você faz isso, né? E cada vez que você abrir o teu navegador, ele já vai abrir nessa página aí, tá? Que é chamada de página inicial ou de home. Nós temos aqui ainda o botão ferramentas, tá? Exibe um menu aqui com algumas funções mais utilizadas, né? Como por exemplo imprimir, tá? E tem algumas funcionalidades aí que você, né, utiliza, né, que é mais comumente utilizado. E temos ainda aqui o botão favoritos, permite que você armazene endereços. Então o que acontece? Muitas vezes você está constantemente utilizando, acessando determinado site, né? Ou então de repente você, né, achou algum assunto interessante lá, e para que você não precise ficar anotando num caderno, ou sei lá, em algum arquivo, né, ou aquele site lá, que quando você precisar de novo você vai ter que ir lá e digitar, não, você pode fazer o seguinte, você armazena esse endereço no favoritos, tá? Já vamos ver também como que é. Mas você armazena ele no favoritos, quando você precisar, não precisa você estar procurando lá, qual mesmo aquele site, onde que eu salvei, aonde que eu anotei, tá? Não, ele já está ali no favoritos, basta você clicar nele lá que ele vai executar, ele vai abrir aquele site, ok? Aqui, ó, a partir desse slide, ele mostra aqui como que você pode adicionar os favoritos. Então, o que vai acontecer? Você vai lá, você vai digitar a página que você quer. Vamos citar um exemplo aqui, o Terra, tá? O site lá do Terra, www.terra.com.br. Aí você quer que ele fique armazenado lá no teu favoritos. Quando você precisar acessar ele, não precisa você ir lá e digitar de novo, www.terra.com.br. Ou melhor ainda, vou citar um outro exemplo. De repente você achou um livro online lá, tá? Um livro muito bom, online, né? Aí você pode fazer isso, salve aquele endereço no favoritos. Quando você quiser ler aquele livro ou continuar lendo aquele livro, vai lá no favoritos e vai executar, vai abrir essa página referente àquele livro. Como que você faz isso? Você vai no botão favoritos, tá? Representado por uma estrela. Aí ele vai abrir para você aqui uma janelinha, tá? Você vai clicar nesse botão aqui de adicionar a favoritos, ele vai abrir uma outra janela para você, tá? Essa janela aqui, ok? Aí aqui você vai salvar, você vai clicar nessa seta aqui, tá? Que daí você pode escolher a pasta aonde você quer salvar isso daí. Ou seja, ele te dá a opção ainda de você criar pastas. Por exemplo, como que eu faço lá do meu trabalho? Eu criei pastas para todas as disciplinas que eu tenho lá no presencial. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho lá redes de computadores. Tá? O que eu fiz? Eu criei uma pastinha redes de computadores. Quando eu acesso a alguma página que seja alguma coisa pertinente a redes de computadores, o que eu faço? Eu salvo essa página no favoritos, aí eu vou ali, seleciono aqui nessa barra, né? Seleciono a pasta redes de computadores. O que vai acontecer? Ele vai salvar aquela página dentro da pasta redes de computadores. Tá? Pega outra disciplina e assim vai. Você pode fazer isso também aqui com as tuas disciplinas, né? Você pode criar lá, por exemplo, vocês estão tendo nesse momento 3 disciplinas. Você pode criar uma pasta para cada uma dessas disciplinas, tá? E a partir desse momento, todas as páginas, todos os sites que você achar com conteúdos que sejam referentes àquela disciplina, você vai lá e salva. Por exemplo, informática. Você foi lá, acessou algum assunto referente a hardware, por exemplo, né? Achou uma página interessante lá, com conteúdo bom, tá? Você pode salvar isso aí na guia disciplinas. Alguma coisa referente a português, criou lá uma pasta português, né? Pode fazer isso daí. É uma forma de você gerenciar, uma forma de você administrar aí os seus endereços eletrônicos. Essas imagens aqui, tá? Eles mostram o conteúdo que nós temos em cada uma das barras, em cada uma das opções da nossa barra de menus. Na primeira opção lá, que é arquivo, tá? Nós temos aqui várias opções, né? Por exemplo, aqui eu tenho aqui nova guia, né? Então, ou seja, eu já tenho lá uma guia aberta com um determinado site, eu posso clicar nessa opção aqui, ele vai abrir uma nova guia, onde eu vou digitar lá um novo endereço. Duplicar guia, de repente eu quero que duplique aquela página onde eu estou naquele momento, tá? Ele também vai duplicar, vai ficar 2 guias com a mesma página. Nova janela, abrir, né? Abrir caso eu salvar de repente alguma página, você pode fazer isso, você pode salvar um determinado site na tua máquina. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que se de repente você não tem acesso à internet,
você tem aquela página salva no teu computador. Você pode acessar naquele momento. Aí tem outras, né, configurar página, imprimir, ou seja, tem aqui uma grande variedade aqui de outras funções. Tá? Aí depois eu tenho o menu editar. Editar que vem daí lá com recortar, copiar, colar, selecionar tudo, né? Ou seja, você pode aqui estar selecionando um determinado conteúdo na página, né? E daí você pode ir lá em editar, aí você pode pedir para recortar, ou para copiar, ou para colar, né, aquele conteúdo que você selecionou. Temos ainda ali a opção exibir. Tá, exibir também, tem aqui algumas outras funções, né, que fornecem alguns serviços para o usuário, né? Uma delas, por exemplo, aqui o zoom, né? Então aqui também você pode utilizar aqui o tamanho, né, aumentar ou diminuir o tamanho da fonte da tua janela. Tá? Favoritos é aqui que vão ficar todos as pastas, no caso, que você criou, ou todas as páginas que você salvou no favoritos, né? É aqui aqui que você também vai ter acesso, né, a essas pastas. Por exemplo, aqui, ó, se eu quero acessar, no caso que eu tenho esse Reciped aqui, ó, tá? Se eu quero acessar, eu vou lá, vou clicar em cima dela, ela vai acessar essa página ali, ok? Tem até uma receita de costelinha de porco assada. Olha ali, eu gostei mais dessa, Luiz. Porra, muito eu achei melhor essa Cara, essa é boa, essa é boa. Não vou falar que foi eu que tentei fazer em casa, dei uma pesquisada não, mas é muito boa. Ferramentas, tá? Temos lá aqui algumas configurações que você pode estar fazendo no teu computador, tá? Uma delas aqui, a mais importante que nós vamos ver aqui, é opções da internet, ok? Vamos ver aqui algumas opções ali, né? Algumas configurações que você pode fazer. Tem também aqui, ó, excluir histórico de navegação. Então, de repente, você foi lá, você navegou lá por várias páginas e tal, né? Acessou vários sites lá, e você não quer que a pessoa que vai acessar depois veja quais sites que você acessou, tá? Por quais sites você navegou, ok? Você pode estar utilizando essa ferramenta aqui, excluir histórico, ou seja, antes de você fechar o navegador, você clica nele, ele vai abrir uma janelinha, você vai selecionar o que você quer excluir e você pode mandar excluir esse histórico de navegação. Isso é importante quando se usa computador público, né, Luiz? Principalmente. Se você for usar um computador, por exemplo, numa lan house ou na escola mesmo, você está usando o computador lá, de repente você estava usando o teu e-mail, estava acessando tuas coisas, são coisas pessoais. Você não quer deixar aquilo público ou porque pode causar constrangimento, outra pessoa vir e acabar, você esqueceu de sair do teu e-mail, por exemplo, vem uma outra pessoa usar teu computador lá que você estava usando e de repente ele pode estar acessando o teu e-mail. Você não quer isso, causa uma situação desconfortável. Então é interessante você sempre excluir esse histórico de navegação se o computador não for teu, né? Porque se for só você que usa, não tem problema também manter isso aí. Ah, não, quando é só você que usa ali, não tem problema nenhum. Inclusive, você pode depois estar acessando o histórico lá e estar, né, vendo, eu acessei uma página, né, dia tal, mais ou menos, né, só que eu não lembro o endereço. A receita da costelinha, né? A receita da costelinha, por exemplo, né? Apesar de que ela já está no favoritos, mas ela também vai estar no meu histórico de navegação. Né? Então, eu posso acessar aquela página novamente através ali desse histórico de navegação. Opções da internet, né, que é um item importante que você pode estar fazendo algumas configurações no teu computador. Tá? Por exemplo, página inicial, né, o histórico de navegação, segurança, tá? Vamos acessar ali a página ali, mas olha aqui, essa aqui, tá, é a janelinha, né, da opções da internet. Veja que aqui eu tenho várias guias, ó, geral, guia segurança, privacidade, tá? Eu tenho várias guias, cada uma delas ali fornece ali algumas funcionalidades. Por exemplo, aqui na guia geral, é aqui que você vai digitar, tá, o endereço da página que você quer que abra quando você abre o teu navegador ou quando você clica lá no botão Home, tá? É essa página que ele vai abrir. E o que mais tem de bom ali? Você pode colocar, além da primeira página que você quer que acesse, você pode colocar mais páginas. De repente eu quero que abra a página do Google, eu quero que abra a página do Instituto Federal e eu quero que abra a página, sei lá, do UOL. Tá? Eu posso fazer o seguinte, eu vou lá, digito o primeiro endereço, dou um Enter, né? O cursor vai pular para a linha de baixo aqui, eu digito o segundo endereço, dou um Enter, e vai pular para o terceiro. E assim, quando eu executar
o botão Home ou que eu abri o navegador, tá? Ele vai abrir essas 3 páginas para mim automaticamente, ok? Aí temos aqui, ó, histórico de navegação, por exemplo, tá? Eu tenho a opção aqui de marcar aqui para excluir histórico de navegação, ou seja, se caso eu marcar essa caixinha, deixa eu apagar esses riscos aqui, essas anotações, se caso eu marcar esse daqui, tá? Se eu clicar nele e ele estiver marcado, cada vez que eu encerrar, que eu fechar a janela do navegador, ele vai excluir todo aquele histórico de navegação, né, que eu acessei naquele momento, ok? Tá? Então, mas aí, né, o interessante é que você, na hora que tiver um tempo, tal, você vai lá, acessa o Internet Explorer, abra as opções de internet e dê uma olhada em cada uma dessas funcionalidades aqui. Tá? Tem bastante coisa ali que você pode estar configurando ali, né, para que você, né, de repente, tenha um nível de segurança maior, né, ou então alguma função, como por exemplo, ali abrir o navegador, abrir as páginas, determinadas páginas, quando você acessar o navegador, tá? E também por curiosidade, para saber o que mais que tem ali, né? Tá? Muito bem. Correio eletrônico, tá? Esse aqui é um outro serviço disponibilizado, né, na internet, tá? Que também hoje em dia é fundamental no nosso dia a dia, né? Inclusive, você vai fazer, por exemplo, né, lá sei lá, você vai, por exemplo, preencher uma ficha lá para fazer uma compra lá a prazo numa determinada loja. Vai estar lá, qual que é o seu e-mail, né? Hoje em dia não é mais o seu endereço lá onde você mora, não é mais só o seu telefone, tem também o seu endereço eletrônico, né? Qual que é o seu e-mail, está lá, né? Então hoje em dia é essencial, ainda existe muita gente que não tem, né? Mas é essencial que você tenha pelo menos um endereço. E você não precisa ter só um endereço, você pode ter quantos endereços você quiser, tá? Você pode, por exemplo, criar um endereço no Gmail, por exemplo, tá? Foi lá, criou uma conta no Gmail. Foi lá, criou uma conta no Yahoo. Aí você pode fazer o seguinte, do Gmail, por exemplo, eu uso para o meu trabalho. Do Yahoo, eu uso para os meus familiares, tá? O primeiro nome ali, a primeira parte ali onde vai o teu nome, o nome do teu usuário, desde que seja em provedores diferentes, que seja, por exemplo, no Google e o outro no Yahoo, pode ser o mesmo nome, tá? Não tem problema nenhum. O que não pode é você ter o mesmo nome no mesmo provedor, né? Por exemplo, dois nomes iguais no Gmail ou 2 nomes iguais no Yahoo, por exemplo, tá? Isso aí não pode, né? Então você pode fazer isso, criar mais de uma conta para estar gerenciando. Isso aqui é para eu conversar, para eu me comunicar com o pessoal lá do meu trabalho. Isso aqui é para eu me comunicar com o pessoal aqui da escola. Isso aqui é para eu me comunicar com o pessoal lá meus familiares, né? Então você pode estar criando aí vários e-mails, não precisa ser só um. Possibilitam também, além de textos, né, além de que você digite nele lá, você também enviar, tá, imagens, arquivos, né, arquivos inclusive de vários tipos. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai digitar lá o endereço para quem você quer enviar o seu e-mail, daí você vai anexar um arquivo, por exemplo. Então você foi lá, você criou um arquivo. Por exemplo, vocês vão ter aqui a atividade supervisionada. Okay? O que vocês vão ter que fazer? Você vai ter que criar um arquivo para essa atividade supervisionada. Tá? E se você quer estar, se caso for em grupo, né, você quer estar enviando esse arquivo. Fiz alguma alteração lá. Envia para o outro componente da tua equipe. O que você vai fazer? Você vai escrever o e-mail endereçado para esse componente e você vai fazer o quê? Vai anexar esse arquivo que você editou lá. Por exemplo, se você fez no Word, né, você vai anexar esse arquivo no teu e-mail. Ele tem lá um botão lá, anexar arquivo. Né? Aí sim, a partir do momento que ele está anexado, você envia, a pessoa vai receber o arquivo lá e vai poder abrir esse arquivo. Okay? Então eu tenho aí também essa funcionalidade. Para usar, tá, para que você consiga usar o correio eletrônico, você deverá criar a sua conta, né, em algum provedor, tá? Onde definirá o seu nome de usuário, senha e tal. Bom, vamos ver o que é exatamente isso daí. Como que é formado esse nome do correio eletrônico? Você vai ter lá o seu nome, tá? É bem comum que você, na hora que você vai criar o seu e-mail, o que acontece? Você foi lá, digitou todas as informações que estão pedindo ali, aí de repente você pediu para confirmar lá, né, a criação do teu e-mail,
e ele vai dar lá que esse nome já existe, né? Então, por quê? Porque alguém já foi lá e já digitou aquele nome. Aí alguns até te dão algumas sugestões, tá? Mas você pode voltar lá no campo onde você vai definir o teu nome de usuário e coloca o nome que você quer lá, tá? Só que cada vez que você colocar algum nome que já tenha, ele vai ficar te avisando. Bom, seu nome, arroba, né, daí o provedor, né, qual você criou, Gmail, Yahoo, Terra, UOL, .com.br, tá? Onde o seu nome, tá, é o nome do usuário, né, no caso, o nome que você registrou lá, que nem, por exemplo, o meu aqui do Instituto, é Luiz.Lima, tá? Então esse é o nome que está registrado, ok? Então esse é o meu nome que eu vou digitar lá quando eu for acessar o meu e-mail. Mas esse nome ele não pode ter espaços e nem acentos, tá? Se caso você colocar algum espaço ou algum acento, ele vai te dar uma mensagem de erro, né? Então, por exemplo, se cedilha não pode, acento agudo não pode, enfim, qualquer acentuação, tá? Não pode colocar. E letras maiúsculas, pode? Pode, mas normalmente, tá, quando surgiu, tá, ainda não podia, os sistemas ainda não aceitavam, né, que você colocasse letra maiúscula, o que acontecia? Aí tipo, colocava só letra minúscula. Tá? Hoje em dia, os sistemas já permitem que você coloque a letra maiúscula, mas por padrão, é habitual. Né? Então, quando você passa o teu endereço para alguém, né, você vai lá dar, por exemplo, o nome que você registrou lá, a pessoa, normalmente, ela já vai subentender que são letras minúsculas, são caracteres minúsculos. Tá? Então, o ideal é que você crie apenas com caracteres minúsculos. Tá? Pode ter letras e pode ter números. Tá? Aí temos ainda aqui o arroba, né, que quer dizer at, em inglês, ou em. Né? Então, seria, por exemplo, o seu nome em, e daí o nome do provedor, né, que é a empresa que vai fornecer o serviço. Os exemplos que eu citei, né, Gmail, Yahoo, né, .com, né, que se refere ao tipo de organização, que nós já comentamos, e BR, que é a extensão referente ao país, né, aonde foi registrado. Né. Alguns outros conceitos aqui. É muito comum você ouvir essas palavras aqui, ó, download, tá, e upload. Download, o que é? É quando você pega alguma coisa que está na internet e baixa para o teu computador. Tá? Se você recebeu um e-mail com um arquivo, a hora que você pega aquele arquivo, baixa para o teu computador, tá? Você está fazendo um download. Você pegou um vídeo lá, uma música, enfim, qualquer coisa que você consiga baixar da internet, você está fazendo download. Upload é o inverso, é quando você consegue enviar da tua máquina, você consegue enviar através da internet. Por exemplo, se você quer mandar um arquivo lá para o teu amigo, lá, teu companheiro de equipe, você está fazendo o upload. Se você quer postar algum vídeo no YouTube, por exemplo, né, você vai ter um videozinho gravado lá no teu computador, a hora que você jogar ele para o YouTube, você está fazendo o upload. Tá? São alguns termos bastante comuns aí. Okay? Aí temos aqui alguns sites de busca, né, que são sites que você utiliza para fazer pesquisas. O mais comum, o mais utilizado é o Google, tá? Mas além dele aí, existe mais uma grande variedade. Né? Então, como você vai fazer? Você vai acessar a página, né? No caso, por exemplo, www.google.com.br, vai digitar ali o conteúdo que você quer, né? E ele vai trazer uma lista para você de tudo que ele achar referente àquilo que você está pesquisando. Né? Existe muita coisa útil, mas também existe muita coisa inútil, né? Então você tem que saber distinguir aí o que né, vai te dar algum benefício, que vai te dar algum proveito, ok? E lembrando que tudo que você procurar na internet você vai achar. Qualquer informação de qualquer coisa que você quiser, você vai encontrar, tá? Mas aí você vai ter que saber distinguir lá o que você vai poder aproveitar e o que não vai poder aproveitar. Aqui alguns exemplos, né, de sites de busca. Né? Nós temos o Google, que é mais utilizado, o KD, busca.ol, ok? São alguns exemplos aí. Nosso tempo está se encerrando, pessoal, então não vai dar tempo de eu mostrar para vocês lá no Internet Explorer algumas configurações e acesso. Mas os slides que vocês têm ali, através desses slides, vocês conseguem estar trabalhando lá, quem ainda não sabe, né? Estar trabalhando lá com o navegador, tá? Aqui eu tenho alguns...
para que você dê uma aprimorada no teu conhecimento aí, para que você consiga assim, mais informações, tá? Tem um artigo aqui, ó, conheça os vários tipos de conexão, tá? Ele está nesse endereço. Então, como você vai fazer? Você vai pegar esse endereço aqui, tá? E vai digitar esse endereço aqui, ó, né? Lá na tua barra de endereços do teu navegador, tá? Ele vai abrir uma página para você lá com algumas informações sobre os vários tipos de conexão. Daí tem aqui ainda, né, o ranking, né, de navegadores, tá? Aquele gráfico que eu mostrei ali, né? Você pode estar acessando aqui ó, através desse endereço aqui, ok? Então basta você digitar esse endereço aqui lá na tua barra de endereço do teu navegador, que você vai acessar essa página. E tem aqui ainda um vídeo, tá, chamado Guerreiros da Internet, tá, IP pela Paz. Você pode estar executando também nesse endereço aqui ó, do YouTube. Tá? Então basta você digitar lá, ele vai abrir para você, né, essa janelinha aqui, ó, tá? Você vai dar um play, ele vai começar a executar, ele mostra uma imagem, um vídeo com desenhos, né, que mostra como que ocorre todo o processo, a partir do momento que você digita um determinado endereço aqui, a hora que você dá o Enter, qual que é o processo que ocorre até a chegada lá, o processamento lá no servidor e o retorno daquela informação para você, ou seja, a tela que você vai visualizar. Tá? Bom, fazer aqui então o resumo aqui da nossa aula, o que nós vimos hoje. Né? O que é a internet, tá? História da internet, vimos um pouquinho, né, da história, né, como que, né, surgiu a internet a nível mundial e aqui no Brasil, os tipos de conexão, o que é o Internet Explorer, vimos a interface, né, do Internet Explorer, o correio eletrônico, né, e comentamos aqui sobre sites de busca. Ok?